bom dia para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. A paz do Messias chamado Cristo Jesus para todos vocês que estão assistindo agora esse vídeo, que começaram a assistir agora esse vídeo. Meus amigos, minhas amigas, filhinhos e filhinhas de Deus, eu quero dizer para vocês, da parte do Senhor nosso Deus, que a palavra que está tão difícil nesses dias de hoje. Ouçam com atenção. Jonas veio primeiro. Profeta Jonas, enviado por Deus, pelo Senhor nosso Deus, para pregar a palavra de Deus para o povo de Nínive. E imaginem, aconteceu que Jonas, ao receber a mensagem, ele não quis ir pregar. O que aconteceu foi que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, para que Jonas viesse a obedecê-lo, quando Jonas se recusou a ir pregar para o povo de Nínive, porque precisavam de arrependimentos, precisavam se arrepender e precisavam-se de perdão, para que o Senhor nosso Deus não viesse destruir a cidade de Nínive. Então, meus irmãos, Jonas desobedeceu, indo para Tarsis. Entrou no navio, foi dormir, descansar, despreocupado com a palavra do Senhor nosso Deus, achando que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, ele iria ficar feliz com a decisão dele. Aí veio a ira de Deus. Deus iria matar todos que estavam no navio que iam para Tarsis, e Jonas estava dentro. Porém, daí adiante, então, os homens perguntaram: de que cidade você é? Que Deus você adora? Eu adoro o Deus do céu. Quem você é? Eu sou hebreu. Então lançaram sorte, e a sorte caiu em Jonas. Foi o sortudo. Aí ele disse: jogue-me no mar, porque é por minha causa que está acontecendo isso com vocês. Jogue-me no mar e acaba. Aí então, meus irmãos, lançaram Jonas no mar. Aí então Jonas vai e ora ao Senhor nosso Deus. Deus envia um peixe. Deus envia um peixe. Jonas ora pedindo perdão ao Senhor nosso Deus. O Senhor nosso Deus envia um peixe, engole Jonas. O mesmo Deus que deu a ordem ao peixe para engolir Jonas, deu a mesma ordem ao peixe para que o peixe vomitasse Jonas na beira da praia. Então o peixe foi, engoliu e vomitou Jonas na beira da praia. Daí então em diante Jonas vai uma cidade muito grande chamada de Nínive. 3 dias se passava para poder atravessar a cidade de Jonas, de Nínive, a cidade de Nínive. 3 dias se passava dentro para andar por dentro.
Então Jonas foi e pregou para o povo de Nínive. E eles se arrependeram. Eles se arrependeram, queiram. Agora ouçam só, que os líderes, não líderes religiosos, os líderes, homens de alta posições, o rei e os homens de altas posições creram na pregação do Evangelho, creram no que Jonas pregou, a palavra do Senhor nosso Deus, se arrependeram dos seus pecados, jejuaram, até os animais não comeram nesse dia. 3 dias de jejum. Aí em diante, o Senhor nosso Deus perdoou e não destruiu Nínive. Então, meus irmãos, essa liderança de hoje em dia, eu sei que aonde esse vídeo chegar vai causar muitas polêmicas e muitos até vai ficar irados. Vão ficar irados. Mas meus irmãos e minhas irmãs, todos vocês que têm entendimento e conhecimento, por que que esses presidentes, esses líderes, esses governadores não obedecem à palavra do Senhor nosso Deus? Não estão nem aí para a palavra do Senhor nosso Deus, mas ele vai voltar e todos irão pagar. Todos irão pagar pelo que cometeram e pelo que estão cometendo. Ricos e pobres, todos eles irão ter que dar de conta. Isso está lá em Eclesiástico, capítulo 12, e o versículo 12, 13 e o 14. Todos vão dar de conta. O bem e o mal receberão. Se praticaram mal, lideraram homens de altas posições, foram líderes gananciosos. Meus irmãos, vão pagar os pobres do mesmo jeito. Aquele que foi ingrato, aquele que não obedeceu, porque nós somos feitos para obedecer a Deus, somente a Deus, e as leis e os mandamentos de Deus fomos feitos. E iremos ter que dar de conta de tudo que praticamos em segredo, em segredos, o bem e o mal. Uns receberão vida eterna e outros receberão condenação eterna, fogo do inferno. Meus irmãos, vamos sair agora da passagem de Jonas. Agora eu quero entrar para que vocês venham entender, compreender melhor o que Jesus ele disse para os seus discípulos, seus apóstolos. Está em Mateus capítulo 24, versículo 37, 38 e 39. Meus irmãos, Jesus ele disse para os seus discípulos, Jesus, o Messias, o Emanuel, que traduzido é Deus conosco, Cristo, Cordeiro de Deus, Senhor, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ouçam o que ele disse para eles, os seus discípulos. Bom, a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Estamos vivendo os dias de Noé. Parecido. Está se cumprindo o que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso falou. Que a vinda dele será como nos dias de Noé. Porém, os homens, não, os homens, as mulheres, casavam-se, se davam em casamento, se embriagavam e
fazia coisas indesejadas que desagradava ao Senhor nosso Deus. Não queriam acreditar na pregação de Noé. Não deram credibilidade. Não está também difícil não, nem muito fácil, porque nessa época também ninguém quer mais acreditar no Evangelho de Cristo Jesus. Por causa de terceiros. Por causa de terceiros. Que eu não quero falar nomes. Eu acho até que é incoerente estar falando nomes de pessoas. Quem quiser andar errado, que ande. Quem não quiser se converter, que não se convertam. Quem quiser aceitar Jesus como seu único salvador pessoal da sua vida, vem para cá. Ouve a palavra do Senhor nosso Deus. Arrepende-se. Arrependam-se. Se batizem, porque todo aquele que crê e se batizar serão salvos. Aqueles que não crerem já estão condenados. Marcos 16:16. Meus irmãos, então o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus, o Messias, chamado Cristo Jesus, ele disse para os seus discípulos: bom, meus amigos, meus servos, meus filhos, meus irmãos, a minha vinda será no dia como foi nos dias de Noé. Muitos se casavam, se davam em casamento, se embriagavam, até que enfim veio o dilúvio e os levou. Matou todos, porque não quiseram se arrepender. Não quiseram dar credibilidade para a palavra do Senhor nosso Deus. Não quiseram entrar naquela arca. Não quiseram entrar naquela arca que o Senhor Deus Todo-Poderoso mandou Noé construir a barca para salvar o povo. O propósito de Deus, meus irmãos, é salvar todos. Mas os rebeldes, os desobedientes, não quero dizer nomes, nem vou falar nomes de ninguém, não querem acreditar, não querem dar credibilidade, não querem crer, não querem se arrepender, não querem voltar para o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Então o que é que vai acontecer? O que vai acontecer, ele voltando hoje, o Messias chamado Cristo Jesus, voltando hoje, acabou-se a oportunidade, acabou-se o perdão, acabou-se a misericórdia, porque ele irá levar os seus irmãos, seus servos, que estão esperando por ele. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, e todos que acabaram agora de assistir esse vídeo, os que já acreditam, já creram, já se batizaram, estão esperando por ele, pelo Messias chamado Cristo Jesus. A graça e a paz para todos vocês. Deus os ama e vai salvar todos vocês. Porque aquela arca já não é mais a arca de madeira. Aquela barca já não é mais aquela barca de madeira. A arca agora é Jesus, Cristo, o Messias. Todo aquele que vier a crer e a se batizarem e a obedecer serão salvos. Todos que crerem e batizarem serão salvos. Ele é a arca que veio salvar todo mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Tira o pecado de todo aquele que crê. É a verdade. E agora, meus irmãos, estamos vivendo os dias de Noé. Muitos estão dormindo, não querem se acordar. Estão desapercebidos,
não estão vigiando. Esses céus que nós estamos vendo, um dia ele se abriu. E dele veio uma voz que disse: João, esse aí é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Meus irmãos, esses céus que estamos vendo, que você vê também, um dia ele se abrirá. O Filho do Homem virá buscar a sua igreja. Virá buscar a sua igreja. E agora todos vocês que precisam, os que ainda estão na sua apostativa de não querer voltar para Cristo, pense melhor. É tão bom quando ele disse: os justos irão para a vida eterna. E doloroso é quando ele também afirma: os maus irão para o castigo eterno, fogo do inferno. É doloroso, irmãos. É doloroso. E agora, todos vocês que estão, somente os que estão na apostativa, duvidando, não acreditando, não querendo voltar para o caminho certo. Porque essas palavras estão escritas lá em Mateus capítulo 25, versículo 46. Os justos irão para a vida eterna, os maus para a condenação eterna. Meus irmãos, agora todos vocês que acabaram de assistir esse vídeo, fiquem com a gloriosa paz do Messias, chamado Cristo Jesus, e até logo. Amém.